Bom dia, querido ouvinte da Rádio Vibe Mundial. Estamos aqui em mais uma semana com alegria, né, Daniela? Porque muito da nossa alegria é uma questão de decisão. Problemas todos nós temos, mas como lidaremos com ele é uma decisão pessoal que podemos tomar a cada dia. Bom dia, querido ouvinte. Realmente, Jardel, e nós somos felizes, né? Somos. A gente está aqui sempre segunda-feira de manhã, esperando, né? Muito feliz esse momento. Então, cada um vem de um lugar, o Jardel vem de longe, vem de Paulínia, eu venho de São Paulo, que também, em questão de tempo, não muda nada, né? Porque a gente sabe como que é o tempo e a distância, mas é uma alegria imensa estar com vocês, sempre trazendo os nossos assuntos para tocar a cada um. Nós já estamos aqui ao vivo no canal do YouTube, então se você está acompanhando a gente pela rádio, você também pode assistir a gente e interagir com a gente através do chat do YouTube. Então, abram agora o YouTube, digite Vibe Mundial FM, vocês vão entrar no canal da rádio, tá, pessoal? Não é no meu canal do YouTube da rádio, e vocês vão ver que existe uma transmissão ao vivo, vocês cliquem e entrem aqui para a gente interagir. E hoje teremos um tema muito importante, que podemos dizer que é o primeiro grande desafio que nós temos na vida, que é o parto. Claro que sim, desafios podem ocorrer antes do parto, nesses 8, 9 meses de gestação, muitas coisas acontecem. O bebê, ele é muito relacionado à mamãe, aos sentimentos da mamãe, ao que está acontecendo fora do corpo da mãe. Sim, já existem traumas intrauterinos, mas independente do que aconteceu antes do parto, o parto é, com certeza, um marco, um grande desafio na vida, tanto do bebê quanto da mamãe. E é tão importante esse nascimento, que ao mesmo tempo é um momento tão alegre, tão feliz, né, para o bebê e para a mãe, mas por um outro lado também de muita dor. E a gente sabe que quando acontece alguma coisa, né, assim, de dificuldade ou algum trauma, alguma coisa que acontece na vida, sempre as pessoas falam assim, nossa, nasceu de novo. Isso. Por que vem esse olhar, né, do nascer de novo? É um alívio, ou seja, agora tudo já passou, você nasceu de novo, já passou por essa dor, já passou por esse trauma. E agora você conquistou novamente a vida. Então, a vida realmente é um presente. E nós conquistamos, naquele momento em que nós nascemos, nós estamos dizendo, sim, vida, eu aceito você. E a mãe, quando ela dá a passagem, é um rito de passagem. O nascimento é um rito de passagem. A mãe, ela dá essa passagem para o filho e diz, filho, agora eu libero você para essa nova etapa, para esse novo momento. Nós estaremos juntos, mas agora de uma forma diferente. Sim, é importante a gente considerar que no início de tudo, o bebê e a mamãe, eles são uno, eles são algo junto, uma coisa só. E isso é assim que se começa a vida. O bebê e a mamãe sendo dois em um só. E isso faz parte do processo. Esse bebê ele vai ser criado, consolidado, nutrido, protegido dentro do corpo da mamãe. E aí tem esse parto, que é essa primeira grande separação. Nos primeiros momentos, pessoal, de vida, o bebê ele nem entende ainda direito que ele é algo diferente da mamãe. Só existe a mamãe na vida dele. E aos poucos ele vai entendendo que ele e a mamãe são dois separados. E depois ele vai entendendo que além dos dois, existem outras pessoas no mundo, inclusive o papai. Então o papai, ele acaba chegando depois. E essa ideia de que nós éramos um, e esse um foi dividido em dois, pode gerar um sentimento o quê? De incompletude. Parece que eu não sou completo, parece que eu sou meio. Porque realmente um dia eu fui um e esse um foi separado. Então dá a impressão que nós somos metade.
E aí vem, né, essa ideia de metades da laranja, de que nós somos seres em que falta algo e nós precisamos de uma outra pessoa para nos completar. E isso pode ser um problema na vida adulta. Por quê? Porque essa necessidade do outro para nos completar pode fazer com que a pessoa adulta busque um relacionamento como algo que vai salvá-la. E, na verdade, a melhor maneira de você ter um relacionamento saudável é primeiro você estar completo com você mesmo. A partir do momento que você é um com você mesmo, que você se torna uma pessoa equilibrada, autossuficiente, aí sim você está preparada para encontrar uma outra pessoa também equilibrada, também autossuficiente, para formar algo novo. Que são duas pessoas completas se relacionando, não duas metades tentando se encaixar. E é muito importante quando a gente olha para o parto, olha para esse nascimento, busca saber informações nossas, porque faz parte da nossa história. E às vezes você pergunta, você sabe como que foi o seu nascimento? Muitas pessoas não têm consciência, não sabem de como foi. E como chega essa informação também é relevante. Por quê? Porque as informações do nascimento, a informação do parto, muitas vezes nós levamos para uma vida inteira. Por exemplo, às vezes a mãe, ela pode chegar e dizer para o filho, olha, o seu parto foi muito difícil. Sim. Foi muito dolorido. Eu demorei não sei quantas horas para que você nascesse. Né? Quase morri no seu parto. Então, essas informações na memória já existe, na memória da criança, na memória do bebê. Mas além disso, a mãe também acaba passando essa informação para você. E quando você recebe essa informação da sua mãe, você sente culpa. Porque você fala assim, por mim, minha mãe quase morreu. Por mim, eu e minha mãe morremos. Então, será que agora eu consigo e eu dou conta? Como que é minha vida? Como que eu levo esses projetos? Né? Quanto sofrimento por causa do meu parto? E se agora, por exemplo, eu sou mulher? E se eu for ter um filho? Será que eu vou passar pelo que minha mãe passou? Então, às vezes eu já escolho, inclusive, até uma forma de ter um parto. Né? Eu já vou escolher, por exemplo, a cesárea, mas não porque eu tenho algum trauma no sentido de medo, mas porque minha mãe disse que meu parto também foi muito difícil, então eu já antecipo. Quando a gente fala de parto, a gente tem aquilo que nós realmente vivemos no parto, e tem aquilo que é sistêmico, aquilo que todas as nossas gerações anteriores de mulheres, por exemplo, passaram. Então, olhar para o parto e olhar para as grávidas é muito importante de forma sistêmica. Sim, o parto é um processo extremamente importante, complexo, e é importante dizer também que por N questões, o parto normal ele é um melhor caminho do que a cesárea. E nós temos no Brasil uma cultura da cesárea. Esse é um assunto bem polêmico. Vocês podem pesquisar, né? Aqui não dá tempo da gente entrar em detalhes, mas por várias explicações biológicas, emocionais e sistêmicas, a gente recomenda o parto normal e não a cesárea. E por que no Brasil tem essa cultura da cesárea? Então, por mais que o médico possa dizer, né, não, vamos tentar o parto normal, vai chegando lá perto e aí começam a surgir N motivos que ele vai tentar te convencer que a cesárea é o melhor caminho, principalmente se for véspera de um feriado prolongado, de um fim de ano, né, Daniela? Quando a gente fala do parto, o parto normal é o parto, já está falando, é o normal, né? Seria a nossa regra. É aquilo que realmente faz com que haja uma cooperação para o nascimento tanto do bebê quanto da mãe. O bebê, ele passa para a mãe a informação, estou pronto. E a mãe recebe essa informação e diz, sim, meu filho, você pode nascer. Então, vai ocorrendo a dilatação. Há uma cooperação de ambos.
Nos partos que, né, fogem de ser normal, por exemplo, na cesariana, N motivos podem ocorrer, né? Por exemplo, é exatamente o próprio médico induzir o parto da cesárea. Outro, às vezes a mãe, ela tem medo de morrer no parto, Sim, né? Ela tem medo de morrer a criança com parto normal, então ela já fica com aquilo. Lógico, se ela for fazer um parto normal, vai ter trauma. Outras vezes não tem dilatação, precisa ser feito. Mas por que às vezes não tem a dilatação? exatamente. Por que a criança não está encaixada no lugar, no momento e na hora certa para o nascimento? Tudo isso precisa ser visto antes. Porque se eu tenho essa visão sistêmica, eu preciso saber se está chegando a hora do parto e meu filho não está encaixado no momento certo para nascer, é porque ele não quer nascer ou eu estou prendendo esse nascimento? Eu não quero que ele nasça. Ele está com medo do quê? Ou eu estou com medo do quê? Então, é esse olhar sistêmico que precisa ser visto, né? Nós não estamos aqui dizendo para que todas as pessoas que marcaram cesárea agora desmarquem e façam normal. E também no momento do parto fique discutindo. Não, não é isso. Mas o olhar sistêmico é conversar com esse bebê enquanto ele está dentro do útero e explicar que ele é muito bem-vindo. Porque o que pode acontecer é, esse bebê, ele não quer nascer sabendo que a mãe espera um menino e ele é uma menina. É profundo ainda, né? Ele vai dizer, se eu nascer, eu vou decepcionar os meus pais. Então, eu prefiro ficar aqui. Isso é uma hipótese. Existem várias hipóteses, mas essa é uma delas. Uma delas. Então é importante deixar claro, né, que a gente não é contra a cesariana, até porque a cesariana, ela salva vidas, né? Existem situações que realmente o parto normal ali não é indicado, porém o que a gente vê é justamente essa cultura da cesariana. Então, partos que poderiam ser normais, por N questões, o médico influenciar para fazer a cesariana. E a gente tem essa questão, né? O parto normal, ele é um primeiro grande desafio que o filho enfrenta junto com a mãe. É um processo traumático, é difícil. E ele aprende o quê? Que depois de um grande desafio, que ele pode superar esse desafio e que depois desse grande desafio existe o quê? A libertação. Existe a vitória. Existe um novo mundo criado depois desse desafio que ele supera. E isso ele leva para a vida dele. Bebês que nascem de cesárea, muitas vezes eles entendem que quando a situação está difícil, ele pode esperar porque alguém vai salvá-lo. Alguém vai abrir uma porta e tirar ele de uma situação difícil. E são pessoas que podem levar isso para a vida e, em situações difíceis, ficar esperando alguém salvá-las. Só que a vida não é assim. Ninguém vai salvar vocês. Em situações difíceis, vocês vão precisar buscar um próprio caminho, uma própria vitória. Então, são pessoas que podem ser mais acomodadas, ter mais dificuldade com o sucesso, com a prosperidade. E por aí vai, né, Daniela? E muitas vezes são as pessoas que são mais sonolentas também, né? E às vezes também consideram-se que procrastinam as coisas da vida, os projetos. No momento da cesárea, tanto a mãe quanto a mãe, ela foi sedada, né? Ela teve a sedação, ela teve anestesia. Aquela anestesia, ela pode gerar esse lugar de congelamento quando essa criança cresce e vira um adulto. Ele passa a ser um adulto congelado muitas vezes. Aí algumas mães podem dizer assim, mas eu tive cesárea e meu filho não tem nada disso, ele é ótimo, ele é tranquilo, ele é maravilhoso. Ótimo, só que precisa olhar exatamente para isso, para esse congelamento das emoções, esse congelamento das reações. A cesárea, ela não tem um rito de passagem quando a criança diz assim, mamãe, eu estou pronto. Ele é retirado brutalmente, né? É a primeira forma de agressividade que esse bebê
sofre. Então, às vezes, essa criança, no seu crescimento, ele pode se tornar uma criança agressiva. E aí, cabe a esses pais olhar para isso e entender que muitas das reações dos filhos, ou as nossas mesmo já adultas, está totalmente ligado ao nosso parto. O parto, por exemplo, né, Jardel, mesmo que seja um parto natural, como que está aquela sala de parto? O que os médicos estão falando no momento que aquela criança está nascendo? Né? Qual é a informação que está sendo dada? Será que eles estão falando de qualquer outro assunto que não seja a celebração daquela vida? Quais são as luzes? Como é a sala? Porque tudo isso, imaginem, o bebê ele está saindo de um mundo dele. Um mundo que era ele e a mãe. E ele está indo para um lugar totalmente desconhecido. E depois que ele sai, ele é retirado dali da mãe e só vai voltar para a mãe depois de não sei quantas horas. Né? Ele se sente só, ele se sente abandonado como bebê. Então, será que essa informação no próprio corpo, na própria alma dele, como que ele leva isso para a vida? Então, a gente trabalhando nisso, a gente sabe que o mais correto seria o bebê nasceu, ficar com a mãe. Né? Ali, hoje a gente já vê isso nos hospitais, né? Essa questão mesmo da incubadora, a mãe fica lá, a mãe com canguru. Por que isso? Porque isso dá acolhimento a esse bebê. Sim, nós temos aqui uma contribuição da Sandra aqui no YouTube, dizendo que ela tem dois filhos por cesárea. A minha filha estava sentada, foi programada. A cesárea foi programada. Meu filho não teve dilatação suficiente. Depois de muitas horas, ele entrou em sofrimento e fizeram cesariana. Ela está perguntando, olha, depois de acontecer as cesáreas, agora passados anos, a mãe ainda pode fazer algo para ressignificar? E transmutar algo menos positivo? Sim, Sandra, é possível. Primeiro, ouvindo esse programa da rádio, que bom que você está aqui. E a nossa ideia é essa, né? Um bom terapeuta, ele nunca gera uma preocupação no seu paciente e depois solta ele no mundo pior do que ele estava antes com preocupação. A gente sempre oferece esse conhecimento para vocês e também traz soluções. O primeiro passo para a solução é esse, você ter conhecimento de que talvez isso pode gerar impactos na vida dos seus filhos. Depois, buscar identificar, será que isso realmente gerou impactos? Analisa um pouco a vida dos seus filhos. E se você identificar que sim, traga esse conhecimento a eles. Olha, filho, talvez essa sua passividade perante a vida, essa sua dificuldade profissional, essa dificuldade com o dinheiro, pode ser porque você passou por uma cesárea, você não teve esse primeiro grande desafio superado na vida. E aí o que pode acontecer? Você pode orientar ele a buscar uma ajuda. E nós, né, consteladores familiares, nós somos as pessoas que podem ajudar sim nesse caso. Claro que outras terapias também, tem como fazer regressão, tem como fazer terapia clássica com psicólogo mesmo, para analisar tudo isso. Agora a gente está falando da constelação. É possível sim fazer uma constelação para ressignificar essa questão inicial da vida, né? Ou seja, compreender que foi assim, ou seja, eu nasci de cesárea, então não tive esse primeiro desafio, mas eu vou buscar na minha vida outras formas de dizer sim para a vida e para os desafios dela, mesmo nascendo de cesárea, né, Daniela? E é lógico, o nosso programa nunca é julgando mãe, julgando pai, julgando as coisas como foi. Tudo foi como tinha que ser. Isso. O importante é o que eu faço com a informação, o que eu faço com o que eu tenho daqui para frente e como eu posso transformar isso, ressignificar. Então, como a Sandra trouxe, não tem idade. Eu posso estar com 90 anos e olhar para o meu momento do parto e ressignificar isso. Tanto que no nosso curso, que nós temos um curso de formação em constelação familiar, né? Eu e o Jardel, num dos momentos do curso é exatamente reviver o parto. Reviver esse momento intrauterino, onde há o rito de passagem.
E é um dos momentos mais fortes, mais lindos que nós vivenciamos presencialmente com os nossos alunos. Porque ali vem à tona exatamente tudo o que a mãe sentiu naquele momento e tudo o que o bebê sentiu naquele momento. Como ele é pego pelo médico, como ele é retirado, como é a delicadeza que ele é retirado. Porque se a mãe sofre, né, porque a gente fala do parto normal sendo a melhor forma de parto, só que também tem o seu lado aonde a mãe, ela também sofre, né, para ter esse bebê. E o bebê, imagina que se a mãe que é adulta está sofrendo, imagine a dor desse bebê sendo retirado, mesmo que pelo parto normal, naquele corpinho todo molinho. Ele também tem a dor. E aí quando ele vai e olha para o primeiro olhar, que é o olhar da mãe, ele a reconhece. Quando a mãe diz para ele, né, filho, você está aqui, eu vejo você. Ele reconhece essa voz que ele ouviu por 9 meses. Então, não existe nenhum vínculo maior e mais forte do que o vínculo da mãe com o filho. Nós não ficamos em nenhum outro caso, em nenhuma outra situação, tão íntimo como a mãe fica com o próprio bebê. É 9 meses ali, um para o outro, trocando informações, trocando emoções, e o bebê sentindo totalmente a parte emocional da mãe. Então, quando a gente diz posteriormente que o filho, né, Jardel, ele diz, mamãe, eu por você, eu no seu lugar, por que o filho faz isso? Porque durante 9 meses ele sentiu tudo o que a mamãe sente, né? Todas as alegrias, todas as dores, todas as emoções. Há algo muito forte nesta relação. Sim, e é uma relação que primeiro a mãe deu o corpo dela, a mãe correu risco de vida, a mãe nutriu, a mãe protegeu, então esse filho ele se sente extremamente grato e em dívida com relação à mãe, e no futuro, quando existe uma chance dele salvar a mãe, com certeza ele vai dizer sim. Freud nos diz que todo amor é um reencontro, né? Um reencontro com esse primeiro amor, que é um amor com relação à mamãe. Por isso que é tão importante nós trabalharmos a questão da nossa relação com a nossa mãe. A Daniela falou, né, sobre essa questão de como a gente vai lidar com os problemas. O Sartre, né, que é um grande filósofo, ele diz que não importa o que fizeram de mim, mas o que eu vou fazer com o que fizeram de mim. Então, assim, não importa se você nasceu de cesárea, o importante é daqui para frente. O que você vai fazer com o fato de que você nasceu de cesárea, como você pode tomar a vida de uma maneira diferente a partir deste conhecimento. E a gente vai chegando ao fim do programa, que pena, né, pessoal? Uhum. E semana que vem nós teremos um momento com o papai, porque a mamãe vai estar viajando. A Daniela vai estar na Espanha, vai fazer uma viagem com a família dela e vai ser uma festa, como a mãe viaja mesmo, né? Os filhos ficam com o papai, aí come McDonald's, joga videogame até tarde, então vai ser a festa só entre nós aqui. E a Daniela, ela vai voltar depois de 15 dias, então semana que vem vai ser um programa comigo. Vou pensar ainda num tema bem legal pra gente conversar. E na outra semana, no dia 28, nós teremos uma convidada aqui muito especial para falar sobre doenças espirituais. Então vão ser 2 semanas bem interessantes. Não faltem. Um beijo para todos vocês e até em breve, né? Daqui 2 semanas eu retorno. Sim, não sintam... Não sintam falta. Não sintam... sente um pouquinho de falta. Falta pode, só um né? pouquinho, Só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas vamos ferver a gente 2 semanas seguidas. Beijos, até mais.